Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Esta semana nós vamos passar aqui para poder finalizarmos o nosso módulo. Essa semana será a única de finalização, certo? Vocês finalizam o módulo de vocês, certo? Consequentemente, finalizando o módulo de vocês já ganham 10, certo? E na próxima semana nós só iremos fazer uma produção textual. Vocês têm até o dia 16 de novembro para enviar todas as atividades para mim. Mas no dia 16 de novembro, meu Deus. É porque é o dia do meu aniversário, 16 de novembro. Aí eu fico com isso na cabeça. 16 de dezembro, né, pessoal? 16 de dezembro, próxima semana, nós iremos fazer uma aula ao vivo para que eu possa verificar no material de vocês se vocês responderam todos os exercícios e, consequentemente, ganhar um 10. E na próxima semana teremos uma produção textual só, tá bom? Então, esta semana eu vou ajudar vocês a responderem algumas questões que estão no material de vocês e, consequentemente, nós iremos finalizar o módulo, certo? Então, vamos lá. Abram aí, por favor, na página 95. O que está antes dela é o conteúdo. Eu vou responder as questões, explico o conteúdo dentro das questões respondidas. Joia? E esta semana serve para finalizar o módulo. Faltará somente uma produção textual que nós faremos na outra semana. Então, dia 16, uma quarta-feira, nós teremos aula online para que se verifique todas as respostas do módulo individual de vocês e, consequentemente, vocês me entregam essa produção textual e aí eu posso publicar todas as notas no sistema. Beleza? Joia. Vamos lá. Página 95, questão 16. Complete os espaços com uma das formas verbais colocadas entre parênteses. Caso a frase admitir duas formas, escreva-as. Aniversariante e os convidados ao mesmo tempo no buffet. Chegou ou chegaram? Pessoal, você tem dupla aí. Dupla. Você pode colocar chegou ou chegaram. Por quê? Porque o sujeito está proposto ao verbo. Então, tanto ele pode vir no singular como no plural, tá? Bem, fomos nós que resolvemos. O verbo vai concordar com o antecedente do que é o nosso, tá? Não serei eu quem fará o bolo. O verbo vai concordar com o pronome pessoal do caso reto eu, tá? Fará ou farei. Ele ou ela farei. Eu ou ela fará. Fará. Certo? Ok? Fará o bolo. Não serei eu quem fará o bolo, tá? Porque, consequentemente, você tem o quem e, consequentemente, está na terceira pessoa. Consequentemente, ele ou ela fará. Algum de nós iremos. De nós iremos. Irão é eles ou elas. 10 horas. 10 horas no relógio da igreja. Pessoal, é bem interessante esse contexto. Olha. Professor, bateu ou bateram? Vejam bem. Quando indica tempo transcorrido, o verbo fica no singular, certo? Bateram, está concordando com horas ou relógio, ou está indicando característica de tempo transcorrido. Bateu 10 horas no relógio da igreja, certo? Por exemplo, se a frase tivesse assim, ó, bateu 10 dias sem sua presença. Professor, por que o verbo está no singular? Porque indica tempo transcorrido. Neste sentido, eu estou afirmando que são 10 horas, ou seja, eu tenho que concordar o meu verbo com horas. Desta forma, bateram, certo? Nenhuma pessoa conhece os caminhos que... Caminhos, plural, verbo plural, levam, tá? A tristeza dos pacientes a seu antebraço. Quebrou ou quebraram. Note que o verbo está antecedente ao seu sujeito. Você, seu irmão e eu apresentarão. Você, seu irmão e eu. Quem é você, seu irmão e eu? Se eu estou incluído, é nós. Então, apresentaremos. Nós apresentaremos. Certo? Você e seu irmão. Agora, você e seu irmão. Eu não estou incluído. Então, é apresentarão. Certo? Não é mais nós. São vocês que irão apresentar. Ok?
Prosseguindo, pronto, né? A questão 16, belezal, né? Fechou. 17. Reestrutura as orações a seguir, substituindo o termo em destaque pelo indicado entre parênteses. Faça as alterações necessárias. As conquistas dos competidores os tornam egoístas. Os sucessos dos competidores os tornam egoístas. B. Durante as conferências, os Estados Unidos da América concretizaram o apoio aos países devastados pela chuva. Durante as conferências, o Brasil concretizou o apoio aos países devastados pelas chuvas. Souberam responder as questões 60% dos vestibulandos. Souberam responder as questões 60% dos grupos. Muitas cozinheiras mineiras participaram do concurso de culinária brasileiro. 1% da cozinheira, porque é um só. Fosse 2%, beleza. Professor, se fosse 1,2, 1,5, 1,9, seria cozinheiras? Não, porque o verbo vai concordar com o termo antecedente à vírgula, beleza? Ok? Tranquilo. Virando a página 96. Cresce o número de turistas no estado da Bahia. Qual o problema qual o problema gramatical existente nessa oração? Simples. Crescem deveria estar no plural, concordando com números, que ele é o seu sujeito. Levante hipótese. O que teria levantado o autor da frase a comentar a equação? Aquele contexto do verbo antecedente em que a gente estava comentando na questão anterior, ele pode estar tanto no singular quanto no plural. Só que nesse contexto aí a frase está invertida, por isso que não acontece essa hipótese. Reescreva o texto adequando a variedade padrão da norma culta. Simples, só colocar o verbo no plural, crescem, ok? Questão 19. Vou sair. Muito bem. E não se esqueça de que a autoaceitação é o primeiro passo no caminho para a recuperação. A maioria das mulheres diria apenas um bom dia. Há caso de concordância verbal que pode ocorrer de dois modos distintos. Segundo a gramática normativa, reescreva a oração do último quadrinho, apresentando outro tipo de concordância e em seguida explique como se deu a mudança. A maioria das mulheres diriam. Por que, professor, eu posso colocar no singular ou no plural? Porque você pode concordar com o termo mais próximo, né? Por aproximação, por proximidade. Então, você pode concordar com mulheres. Então, diriam. Tanto um como o outro. Professor, se eu colocasse diriam, estariam correto? Sim, assim como está, diria também, porque ele está concordando com a maioria. Ok? Perfeito. 20. Flexione o verbo ser de acordo com as normas gramaticais para completar as frases. Minha paixão são meus livros. Professor, por que eu não posso utilizar é? Você pode utilizar é, só que o verbo ser é muito interessante, ele concorda muito com o seu complemento, com o seu predicativo, tá? Marília, aí a gente pode colocar, é a esperança da família. Marília é a única, tá? As esperanças da família são Marília, porque agora é esperanças, certo? Daqui até a cidade de Ribeirão Preto ou são 30 km. É 2 horas da tarde. Perdão, são 2 horas da tarde, porque não está indicando tempo transcorrido. É o mesmo contexto daquele pressuposto lá da questão antecedente, a primeira que a gente respondeu. E na F é 1 hora da tarde, ok? Não está indicando tempo transcorrido. Questão 21. Considerando que as duas orações estão escritas de acordo com a norma culta, explica a diferença de concordância verbal entre as orações a seguir. Restaura-se os imóveis antigos. Está correto? Sim. Porque depois do pronome SE não tem nenhuma preposição, certo? Se não tem nenhuma preposição, quem é o sujeito da frase? Os móveis antigos. Então o verbo está no plural por causa disso. Já na segunda oração, você tem não mais um pronome, uma partícula de indeterminação do sujeito, porque precisa-se, quem precisa-se precisa de algo. Então esse DE aí é uma preposição e sujeito não pode vir preposicionado. Por isso que está correto. E por isso que o verbo não está no plural, porque se estivesse no plural, seria móveis antigos sujeito, o que não é. Beleza? Questão 20, FUVEST São Paulo. Indique a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal, é a letra D. Reformam-se ternos.
ou seja, os ternos são reformados. Está perfeitamente correto, porque ternos deve ficar no plural, certo? Pessoal, ó, vejam só. A produção textual que nós iremos fazer próxima semana se refere a essas páginas seguintes aí. Da 97 até a 103. Nós iremos fazer uma produção textual única para caracterizar essas páginas, certo? O que eu vou pedir para vocês fazerem é responder essas atividades aí da página 103 a 107. Só que a 107 eu vou responder para vocês agora, certo? Porque faz parte do assunto teórico que a gente está acabando de estudar. Lembra no começo que eu falei que ia responder, que ia explicar o assunto dentro do texto, dentro das respostas? Então é isso que eu estou fazendo. E as questões e as páginas 103 a 106 vocês vão responder, porque é questão de Enem, é importantíssimo treinar e aprender. Ok, pessoal? Perfeito? Podemos prosseguir. 33. Agora vou ensinar como se lança um touro selvagem. Oba! Pessoal, desse sentido, a palavra do último quadrinho exprime ideia de alegria, porque ele está vendo vários touros, então a maior probabilidade dele laçar é enorme, certo? 34. Trim, trim, alô, parabéns pra você nessa data querida. É o biribirinha? Não, cara, ligou errado, que tristeza. O emprego da palavra parabéns nessa tirinha pessoal, é uma interjeição. Vocês podem estar, professor, pode ser um substantivo? Nesse contexto, não. Em sua essência, parabéns é um substantivo masculino. Só que quando parabéns, ele está cantando, ele está falando alto. Lembra que a interjeição? Ufa, oh! Então, nesse sentido, é uma interjeição. 35. Já faz anos. Lembra que eu disse tempo transcorrido? Indicou tempo transcorrido, verbo no singular. Faz. Havia neste local. Havia. Certo? O verbo haver, no sentido de existir, também fica no singular. Existia. Só que quando você substitui pelo verbo existia, você coloca o existiam no plural. Mas o havia fica no singular. Hoje só existem ervas daninhas. O que é que existem ervas daninhas? Ervas está no plural. Então, a alternativa correta é a letra D. 36. Tendo em vista as regras de concordância, assinala a opção em que a forma verbal está errada. Existem na atualidade diferentes tipos de sedicitas prejudiciais à saúde do homem. Existe o quê? Diferentes tipos. Ok, certo. Sujeito no plural, verbo no plural. Podem provocar sérias lesões hepáticas. Pode provocar o quê? Lesões hepáticas, sujeito no plural, verbo no plural. Faltam aos países subdesenvolvidos. Falta o quê? Uma legislação mais rigorosa. Então deveria ser falta e não faltam. Porque falta tem que concordar com uma legislação que está no singular. Então desta forma, aqui está errado, é a letra C. Certo? Note que persistem está concordando com os efeitos nocivos, está no plural. Possui elevado grau de toxicidade. Os defensivos, tipo de fosforato. Os defensivos também está no plural, o verbo no plural. Ok? E a 37 é a ocorrência de interferências. As interferências, a ocorrência de interferência levam-nos a concluir. Pessoal, é aquele contexto. Você pode utilizar o levam-no ou leva, porque você pode fazer a indagação com interferências, né? Você pode concordar com interferências, tá? A concluir que existe, singular, uma relação profunda entre o homem e a sociedade. Homem e sociedade. 2. Então tornam. Desta forma, a alternativa correta, letra B de bola. Certo, pessoal? Então finalize o módulo, que essa semana será só para finalizar o módulo. Dia 16 eu quero uma aula ao vivo, vocês me mostrando que responderam todo o módulo, para vocês ganharem 10. E próxima semana, na outra, né, nós faremos só essa produção textual e finalizaremos nossas atividades deste ano, com a graça de Deus, dia 16, para retornar com fé em Jesus Cristo no outro ano, 2021. Tchau, pessoal. Obrigado!